Mais um episódio do Papo de Paddock no ar. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal. Eu e meu amigo de sempre aqui, meu parceiro. Como é que você tá? Tudo bem, Ale, e você? Tô bem. Olha, Nick, queria contar pra você. Você já sabe que o nosso convidado de hoje é mais que especial, um amigo nosso. Sim. Amigo da nossa vida. Esteve com a gente aqui ano passado e volta esse ano para contar várias novidades. Exatamente há 10 meses atrás ele esteve aqui e volta para contar várias novidades super interessantes. Mais de 15 anos de carreira, apesar de não parecer, é um baby. Arthur Leite, bem-vindo, meu amigo. Pô, muito obrigado, Ale, Nick. Feliz em poder estar de volta aqui, né? A gente já falou bastante na última vez que eu estive aqui. Mas agora com o Nick aí também, um cara que eu conheço há bastante tempo. Acompanhei também um pouco da carreira dele lá fora, ele trabalhava um pouco com meu irmão também. Então, conheço vocês dois de bastante tempo. Vamos lá falar um pouco de automobilismo, falar sobre essa temporada nova aí que vai começar da Stock Car logo mais. E um pouco de tudo aí sobre a vida. A gente não poderia começar diferente, senão olha o uniforme novo, ele veio trajado, casa nova, como é que tá o coração? Cara, muito feliz em poder representar essa marca. Eu que já tive uma oportunidade de representar ele substituindo o Tony Kanaan, que vocês conhecem bem. Tive uma oportunidade de uma corrida e agora me sinto como se eu estivesse voltando para casa, né? Acho que desde aquela etapa eles me acolheram muito bem, a gente manteve uma relação muito boa e agora, junto com a equipe Crown Racing também, acho que feliz nesse novo desafio. É um desafio grande também, eles tiveram ótimos pilotos durante toda a trajetória na Stock Car. Ano passado tiveram um ano super positivo, então eu cada vez estou me preparando mais e me sinto pronto agora para o desafio, né? Que não vai ser fácil, carros novos, SUV, tudo muda, mas feliz aí de poder encarar esse desafio. Eu queria puxar esse gancho que você falou já para começar. Você estava na Full Time, você teve a oportunidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o Tony e aquela loucura que foi você substituindo ele, mas queria começar, Tui, um pouco falando sobre assim, você teve um ano na Full Time, é uma equipe que funciona de uma certa maneira, e agora você está mudando de equipe, está indo para uma casa completamente diferente, uma casa nova, e eu queria que você comentasse um pouquinho o que você tem sentido de diferença, né? Porque equipes diferentes, pessoas diferentes, provavelmente uma cultura organizacional muito diferente. Como que tem sido essa adaptação para você? Bom, acho que está sendo muito positivo, né? Eu que tive só um ano de Stock Car até agora, então eu não venho com muitos vícios, que nem a gente fala. Então, obviamente, ano passado, um ano que eu considero positivo dentro da Full Time. A gente teve um ano de altos e baixos, como é de costume, um primeiro ano na categoria, a gente sabe da dificuldade. Então, eu tive 4 Q3 na temporada, tive 4 top 5, vários top 10, então acho que foi um ano positivo. E agora vindo para uma equipe não nova, né? Uma equipe que tem uma tradição aí na categoria, mas eu conhecendo agora a forma de trabalho, com certeza muda um pouco, são estilos diferentes de trabalhar, eu acredito. Mas ainda não tive muita oportunidade. A gente não colocou o carro na pista, a gente estava até conversando há pouco tempo que o carro ainda ele não está pronto. A gente está conhecendo o carro agora, as equipes começaram ontem a montagem dos carros, então eu tive segunda-feira na Crown, então conheci um pouco do trabalho deles e como funciona. Onde é que é a sede? É em Americana. Tá. Então acabei conhecendo um pouco da forma de trabalho, de como é que eles fazem, achei bastante coisa legal. Acho que vai mudar um pouco a forma de trabalhar, porque a gente sabe que cada engenheiro, cada equipe, tudo muda. Então, mas tive uma segunda-feira lá que eu fui na equipe muito positiva. Acho que a gente já se deu super bem. Óbvio que eu estou conhecendo todo mundo. Acho que na pista vai mudar um pouco a forma de trabalhar, mas eu já vejo uma sintonia grande, bastante informação coletadas até então. Já me pediram um pouco de onboard, de dado para analisar um pouco a minha forma de guiar, que eu achei algo muito positivo, porque normalmente a gente chega numa equipe e a gente se adapta ao carro de como ele é. Que é o de costume, né? Exato, e eu senti uma forma deles de trabalhar, de tipo, não, a gente quer fazer um carro para você guiar. Legal, isso então, é muito bom. Isso é muito positivo, já sinto uma confiança um pouco maior e eles realmente estão querendo fazer acontecer. Quem que era seu engenheiro na Full Time? Era o Claudinho. Ah, o Claudinho. Vai ser legal de ver como que os engenheiros da Crown se diferem da forma de trabalhar da Full Time, né? Que não deve ser muito parecido.
Não, com certeza não. Eu vinha de um engenheiro muito positivo também lá na Full Time, que era o Claudinho junto com o Vargas, que era aquele... Sim. Que Tive com eles na NASCAR, sendo que meu irmão Exato. tava lá. Não, é um cara super profissional, né? Os dois trabalhavam junto, Super então bem. era eu e o Gianluca, daquele lado do box, com o Claudinho e o Vargas. Então era uma dupla muito forte de engenheiro também. Um cara muito experiente, teve vários e vários anos na Europa junto com o Nelsinho. Então, formas diferentes de trabalhar, mas que nem eu comentei, acho que muito empolgado para começar o ano. A gente sempre começa um ano empolgado, mesmo numa equipe que a gente já esteve. Imagina, eu tive vários anos que eu já estive um ano novo, mas na mesma equipe. Então, agora mudando de equipe, tudo novo, carro novo. Então, ansioso demais para começar a temporada. Que substituição leve, né? Substituindo o Tony Callahan. Olha a pressão disso, um gigante. E como é que foi para você lidar com essas expectativas da substituição e a pressão para performar logo de cara? Bom, então, foi um 2023, então voltando um pouco, né? Eu tive 3 anos de Stock Light, 2020, 21 e 22. Foram anos bem positivos. Em todos, na verdade, eu cheguei com chance de título. A gente não conseguiu emplacar nenhum campeonato. A gente sabe que para um título a gente precisa encaixar tudo. O Nick sabe muito bem. E é complicado, não é fácil. Exato, o Nick Não é teve um fácil. ano, eu acompanhei lá falando um pouco do Nick, ele teve um ano muito positivo, mesmo assim, com uma sobra no final, a gente sabia que tudo poderia acontecer. Eu estava lá na última etapa que ele estava sendo campeão. Então eu tive anos positivos na Stock Light, mas não consegui nenhum campeonato, o título, né? Fui vice-campeão e terceiro em 2 anos. E aí em 2023 eu estava assinado para fazer mais um ano de Stock Light com uma outra equipe. E de última hora eu perdi um dos meus patrocinadores e acabei ficando uma temporada de fora das pistas. Então 2023 para mim foi um ano que começou já muito ruim. Eu não tinha nenhum assento para guiar. E aí eu estava obviamente me mantendo em forma, indo nas corridas. Que nem eu comentei, eu mantive uma relação boa com as equipes que eu passei, então continuei indo nas corridas. E eu tinha uma relação muito boa com o Tony, porque eu corria na equipe virtual dele, e o meu irmão tinha sido companheiro dele na Indy. Então, basicamente, era uma relação de amizade mesmo, não tinha nenhum interesse, obviamente. A gente era amigo, a gente estava sempre junto no simulador. E aí eu fiquei sabendo que o Tony ia perder uma das etapas da Stock Car porque ia conflitar com a Indy 500. E eu também já tinha feito uma corrida de duplas dentro da Full Time. Foi com o Gianluca, né? Foi com o Gianluca. E foi uma etapa positiva também, continuei uma relação com o Maurício. E aí, assim que eu fiquei sabendo que o Tony não ia correr, eu mandei uma mensagem pro Mal. Falei, ô Mal. Opa, tô aqui ainda. Só pra avisar que eu tô disponível. E aí ele falou, não, a gente vai ter que ver, eu vou conversar com as meninas da Texaco, a gente tem que conversar sobre, também tem que decidir com o Tony. E aí, no fim, de última hora, assim, eu recebo uma ligação, eu tava indo pra faculdade. Eu recebo uma ligação do Maurício, ele fala, cara, ele falou assim, e aí meu piloto, tá pronto para acelerar em Tarumã? Eu falei, ué, você tá sabendo de algo que eu não tô, né? Aí ele começou a me contar e tal, e foi algo muito positivo, mas ao mesmo tempo difícil, né? Porque, imagina, eu tava desde dezembro parado, foi uma corrida em maio, então tava basicamente parado, sem guiar nada, simulador, academia, tava fazendo, mas é totalmente diferente. Outra coisa, E nunca tinha andado num carro de Stock Car. Tinha feito a corrida de duplas, mas tipo há um ano antes. Então, experiência mínima. Mínimo. E outra, Tarumã é uma pista complicadíssima. Exato. E eu sou gaúcho, né? Só que eu tinha guiado em Tarumã uma vez antes daquela corrida. Então todo mundo falou, putz, o cara vai chegar... Então. Exato. O cara vai chegar em Tarumã, vai saber tudo de cor, né? Melhor etapa pro cara começar na Stock Car. E era o contrário, porque eu tinha guiado uma vez em Tarumã. Eu conhecia muito mais, sei lá, Virgínia nos Estados Unidos do que Tarumã, que era meu quintal de casa. E aí, cara, falei, putz, é uma oportunidade, eu preciso agarrar da maior forma possível, da melhor forma, mas é isso, eu tenho que conhecer tudo igual todo mundo, eu vou ter 2 treinos de meia hora, não tinha treino de hook, não tinha nada. Então vamos lá, vamos agarrar a oportunidade, fazer o melhor e vamos ver o que acontece. Legal que você comentou de Virgínia, né, que Tarumã tem um pouco disso. Você pisa na grama,
é muro. Exato. É assim, é batata. É uma pista de alta, é muita velocidade. Lembra, o Dudu deu uma porrada lá que foi impressionante, acabou com o carro do fim de semana. Exato. Você não deve ter sido nada fácil. Eu gosto de pensar que a oportunidade que você teve junto, quando você estava substituindo o Tony, é mal e mal o que acontece na Fórmula 1 de vez em quando, que o cara chega e fala assim, bonitão, agora é o seguinte, você tá um ano parado, mas dá teus pulos. Exato. E você vira. chega lá com uma puta expectativa, porque querendo ou não substituir no Tony Kanaan, numa marca que é a Texaco, que tem uma tradição absurda. Tipo, é uma expectativa, entendeu? Não é só a vaga, né? É todas as marcas que estão junto dentro do fim de semana que você não pode decepcionar ou tentar fazer o máximo para agradar. Exato, e aí eu lembro que eu cheguei lá, aí teve um câmera car que o pessoal faz lá pra gravar o carro, e aí eu já usei mais ou menos pra, tipo, putz, o carro é diferente, hein, porque é longe. Aproveitou já. Tipo, usei, exato, em 20 km por hora já tava, não, vou ter que pegar aquela zebra e tal, o cara tava tentando conhecer a pista e tudo mais. Mas no fim foi um final de semana muito positivo, né, acho que nem eu falei, eu tava me preparando ao máximo para ter uma etapa positiva, mas a gente não pode esperar que chegue lá e fazer pole e ganhar a corrida, tem que ser realista, né? Então, na minha primeira classificação na Stock Car, nunca tinha feito, porque na corrida de duplas o convidado não classifica, né? Ele só corre a corrida. Então, foi minha primeira classificação na Stock Car e eu fui pro Q2, que na época era muito grande. Era só os 15, né? Não é que nem hoje que é os 20. Na época era só os 15 primeiros, então eu passei, se eu não me engano, em 13º pro Q2. E aí, no fim, fui 14º, alguma coisa assim. Então, foi muito positivo. Na corrida 1, a gente tinha uma estratégia para tentar que invertia os 10 primeiros de uma corrida para outra. Então, o objetivo era, vamos lá, fazer tudo que dá para a corrida 1, inverter o grid e largar pelo menos na frente na corrida 2. Só que eu tive um problema a mais. Além de ser minha primeira corrida de Stock Car, o meu rádio não funcionou. Desde da volta de apresentação, eu fiquei sem rádio. Como é que você fez estratégia para entrar no box? Então, eu por algum motivo, eu descobri que eles estavam me escutando, mas eu não escutava eles. Então, tipo, o que aconteceu? Depois a gente ficou sabendo que o mecânico, quando ele foi apertar meu cinto ou fazer alguma coisa dentro do carro, ele baixou o volume 100% do rádio. Ou seja, o rádio estava funcionando, mas eu não escutava, né? Porque o volume estava no 0. Então a gente, tipo, meio que era mímica. Eu vi que eles estavam me escutando, porque toda vez que eu falava, eles tentavam responder. Entendi. E aí eu falei, cara, eu não tô escutando vocês, vamos fazer meio que uma tática. Coloca a placa ali na reta e, tipo, eu falava assim, se for pra entrar no box nessa volta, tipo, clica 2 vezes pra abrir o rádio. Aí era basicamente assim. Era um joguinho. Exato. For sim, pula uma vez. For não, pula 2. Só que, tipo, eu não sabia o quão bem eu estava na corrida ou quão mal, não sei. Eu eu tava tava misturando tudo, né? Exato, porque também, né? Era uma loucura. Só que eu lembro que o Rubinho ganhou a corrida 2 e tem um desgaste absurdo em Tarumã. E eu tava em 12º na corrida, ou seja, tava super bem, só que eu não tinha noção disso. E se a gente tivesse, óbvio que o C, ele sempre vai acompanhar, tipo, é difícil. Mas eu acho que se a gente tivesse feito uma estratégia boa, tipo, se a gente tivesse comunicando e tal, provavelmente na corrida 2 a gente teria, tipo, ido para um top 5. Só que a gente falou, vamos continuar a estratégia para uma corrida 1 e tudo bem, não dá para se arrepender pelo que foi. E foi isso, foi uma etapa muito positiva, acho que com certeza abriu portas, não só junto com a Texaco, mas dentro da equipe também criei uma relação muito boa com o Maurício, com o Claudinho, todo mundo que estava junto. Então acho que com certeza hoje eu vejo o quão importante foi a corrida, tipo, para minha carreira, mas se na hora, provavelmente se eu tivesse pensado, putz, tipo, essa classificação vai decidir minha vida, provavelmente alguma coisa teria saído errada, entendeu? Então foi melhor não ter sentido a pressão na época, mas com certeza foi muito importante. Você falou sobre abrir portas, e aí era um ponto que a gente queria conversar. Como importante foi essa etapa para as negociações do ano seguinte? Cara, acho que foi fundamental, né? Que nem eu comentei, acho que na época eu não sabia o quão grande era a oportunidade. Óbvio que representar a marca como a Texaco, numa equipe como a Full Time, no Tarumã, que foi onde começou a Stock Car, eu acho que tudo meio que ajudou, né? Mas na época eu não pensava nisso, eu pensava em ir na pista, fazer o meu melhor e vamos ver que se o melhor for o último, foi o melhor que tinha no momento. Então acho que é muito isso, às vezes a gente pensa muito em fazer o melhor com o que a gente tem. Acho que é muito, a gente como piloto, às vezes se a gente tem um carro para ganhar, a gente vai lá e ganhar a corrida.
mas às vezes o melhor é um 20º e tá tudo bem. Às vezes a gente sai do carro mais feliz com um 20º, sabendo que foi o melhor do que... Entregou o que você podia, né? Exato, do que talvez um 8º que, pô, poderia ter chegado no pódio. Então, com certeza, foi uma etapa que abriu muitas portas. Que nem eu comentei, eu criei uma relação muito boa, não só com a equipe, mas com a Texaco, com as pessoas que estavam presentes ali no evento. Eu acho que a gente entregou uma etapa muito positiva. Enfim, eu acho que não só dentro da pista, mas fora, a gente conseguiu aproveitar muito com a época que a equipe virtual era Texaco. Então a gente usou esse gancho de tipo sair do virtual para vir para o real, junto com o Tony, que era o chefe da equipe também no virtual. Então a gente acabou usando muito isso, e eu sempre falo que eu sou muito grato não só ao Maurício, que deu a oportunidade, mas ao Tony, que também indicou o meu nome na época. O Tony é um grande irmão meu, então com certeza abriu muitas portas, e eu reconheço as pessoas que fizeram essa oportunidade acontecer. Então até hoje eu sou muito grato, e pô, tenho um carinho enorme tanto do Tony, Maurício, a Texaco agora que a gente voltou a trabalhar juntos. Então espero que seja agora uma parceria de longo prazo. Agora, você tá agora beleza. Tu fez 1 ano de Stock Car, tá indo pro 2º. Eu queria entender um pouco mais do piloto Stock Car, da Elite. Como é que uma vez que você tá dentro do evento, suas obrigações como piloto, suas obrigações também como um cara que precisa aparecer na mídia, você é a cara da Texaco agora. Eu queria entender um pouco mais como que funciona o seu fim de semana dentro da pista e todas as obrigações que a Crown tem com você e que a Full Time tinha, mas também o outro lado, né, Ale, que a gente esquece de falar um pouco. O piloto não é só o piloto, ele está representando uma marca, ele está representando alguém que está pagando a conta. Sim. Como é que é esse fim de semana de agente duplo, né? É o piloto e o representante. Exato, a gente costuma falar hoje em dia que hoje a pista, ela não é o 100% que nem talvez era antigamente, né? Hoje em dia a gente tem uma vida junto com o patrocinador completamente fora da pista também, que nem eu gosto de estar muito presente dentro da equipe. Ano passado eu morava a 3 minutos da equipe, então eu basicamente ia todos os dias na Morava em equipe. Vinhedo? Morava em Vinhedo. Tô louco. Então, tipo, eu sempre gostei de estar muito presente com o meu patrocinador, com a minha equipe, porque a gente sabe que é uma oportunidade única, né? Muita gente gostaria de estar no meu lugar. Então, eu hoje gosto de fazer quase mais do que é a minha obrigação, porque eu acho que isso é o diferencial para a marca. Então, hoje, num final de semana de corrida, basicamente a gente chega na pista na quinta-feira. Basicamente, quinta-feira, a gente tem o track walk no final do dia, que é reconhecimento, como em todas as categorias. Mas na quinta-feira é mais o dia que a gente dá uma atenção maior para a mídia, que a gente não tem treino livre, a gente não tem nada, então a gente acaba fazendo bastante coisa com o patrocinador. Aí na sexta começa os treinos livres, shakedown, treino oficial, no sábado treino, classificação e corrida, e no domingo a corrida principal. Então, mas hoje em dia a minha vida e rotina junto com a Texaco, ela é bem ativa. Então a gente, que nem eu estava comentando com vocês, essa semana inteira eu usei para basicamente fazer coisas de mídia junto com a Texaco, seja media training, seja reunião como com vocês. Então acho que é bastante coisa fora da pista, e hoje a gente precisa disso, né? Eu acho que a gente precisa mostrar o patrocinador, a gente precisa... hoje eu sou, que nem você falou, hoje eu sou a cara da Texaco, né? Então eu preciso aparecer. Então, além de ganhar a corrida, que eu acho que é muito importante, porque faz uma visibilidade enorme pro patrocinador, mas fora dele também é muito importante. Então a gente acaba fazendo bastante coisa. Semana que vem, na outra eu tô indo pro Rio, que é a sede oficial da Texaco. Eles são do Rio, então eu tô indo para lá fazer mais algumas ações com ele. Então é isso, a vida do piloto não é só sentar e acelerar, que nem muita gente acha, que é a parte não fácil, né? Mas é a parte que a gente está mais acostumado em fazer, né? Pra gente é a parte mais fácil, né? Exato, Assim, é a parte que a gente domina. Se a gente fosse escolher, eu acho que a gente escolheria só sentar e acelerar, mas hoje a gente sabe o quão importante é, então a gente tem que estar preparado para um pouco de tudo, né? O Tuyo, além de tudo, você é coach da Porsche também. Sim. Né? E já faz um tempo. Quanto tempo faz que você faz parte do programa? Bom, hoje
eu trabalho em duas formas dentro da Porsche, né? Hoje eu trabalho para a Porsche Brasil, que são eventos de carro de rua, então todos os eventos que tem alguns instrutores lá para o pessoal andar pela primeira vez numa rua, na pista. Nada a ver com o Denner. Nada a ver com o Denner. Tá, entendi. Então hoje existem 9 instrutores certificados Brasil e Alemanha. A gente é certificado pela Alemanha para poder atuar no Brasil. Então eu sou um dos instrutores, um dos 9. E hoje eu sou piloto consultor da Porsche Cup. Então, além de fazer coach para algum piloto que talvez é contratado pela Porsche Cup, talvez no ano passado a Letícia Buffoni, ela era contratada pela Porsche para correr. Então, eu era um dos coaches e faço todos os testes de shakedown. Então, eu faço todos os testes junto com o Dennis e com o Max Wilson de todos os carros da categoria, né? Porque, para quem não conhece a Porsche Cup, é monogestão, então é uma equipe só que faz todos os carros. Então eu tô aí nesse mundo da Porsche faz uns 2 anos. Ele não para. E diferença de estoque entre Porsche? O que você sente dentro do carro, assim, feeling de guiar? Cara, o Porsche é um carro muito mais atual, né? O Stock Car era um projeto de 2009. Então é um carro que não tinha não tem controle de tração, não tem ABS, é um carro mais pesado, é um carro mais raiz, que a gente chama, né? E o Porsche é um carro muito mais atual, tem vários modelos na categoria Porsche Cup, tem o 992, o 991.2 e o 991. Então são vários modelos diferentes. E falando um pouco da categoria principal da Porsche contra uma Stock Car, é um carro muito mais tecnológico, né? Então é um carro que ele é um carro mais fácil, entre aspas, de guiar. Porque, óbvio que todo carro levado ao limite, ele não é fácil de guiar. A gente sabe que guiar lento um carro é tranquilo, mas levar ao limite, ele nunca é fácil. Então, o Porsche, ele te auxilia muito mais na questão do próprio ABS, que ele não deixa travar as rodas. Então, a gente freia com toda a pressão e força do mundo e não acontece nada. Diferente de um Stock Car, que eu acho que a maior diferença dentro de um carro de Stock Car é a freada, porque é muito difícil. É um carro muito pesado e um carro que não tem tanta aerodinâmica que nem um Porsche Cup. Então acaba que tudo fica um pouco mais difícil. Então, além de não ter o ABS, é um carro pesado, é um carro com bastante potência, um carro... Então, não é fácil guiar um Stock Car. Por isso que tanta gente sofre num primeiro ano, num ano de estreia. Às vezes até pilotos renomados chegam na Stock Car e sofrem um pouco para adaptar, porque não é fácil de guiar o carro. Talvez esse carro novo da Stock vai ficar mais parecido com o estilo da Porsche? Acredito que sim, até em tempo de volta já é muito mais parecido, né? Pelos testes, é um carro que vai virar 34, 35 em Interlagos, que já é rápido. É rápido pra caramba já. Então, para um carro de Stock Car que ainda... Ele é bem mais leve do que o anterior, mas ainda não é um carro 100% tão leve. É 200 quilos mais leve do que o estoque antigo, mas é um carro que eu acho que vai ser muito mais tranquilo, entre aspas, de guiar. Um carro com mais aerodinâmica, tem menos asa manhoso, móvel. né? Exato, porque é um carro muito, muito difícil de guiar. Sabe que eu fui chamar tu pra gente assim, sair semana que vem, ele falou assim, estou voltando para casa, assim, vai abandonar a gente. Novo Hamburgo. Mas brincadeiras à parte, você comentou, ele morava em Vinhedo e agora tá voltando para casa literalmente e não vai sair comigo. É complicado essas amizades de hoje em dia. Amizade falsa, né, Ale? Essas amizades falsas, tóxicas, sabe? A gente precisa conversar depois, o bastidor aqui, se esse programa não for ao ar, vocês já sabem. Mas como é que foi esse processo para você de sair do Rio Grande do Sul, vir para São Paulo, ficar em Vinhedo sozinho, porque é longe de São Paulo, então a relação com os pilotos que moram aqui acaba dificultando mais esse processo de estar sozinho e um amadurecimento da tua parte de lidar com tudo isso, distância da família, distância dos amigos. Como foi tudo isso para você? Eu acho que eu sempre tive o sonho de ser um piloto profissional. Eu sabia que quando eu tivesse uma oportunidade de ser um piloto profissional, eu gostaria de agarrar com todas as minhas forças. E foi basicamente o que eu fiz. Quando eu soube que eu ia ser piloto titular da Stock Car para a temporada completa do ano passado, falei, cara, preciso agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças, eu preciso performar, eu quero ser piloto profissional não por um ano, por vários e vários anos e me manter na categoria. Então eu sabia que eu precisava de uma dedicação ao extremo. Também eu fazia outros trabalhos, que nem eu comentei, da Porsche, que era basicamente tudo em São Paulo. Então eu falei, cara, eu acho que eu vou unir tudo, unir o útil com o agradável. Vou vir para São Paulo, morar perto da equipe, aprender ao máximo,
Porque no ano passado, que nem eu comentei, era um projeto de 2009 e tinham vários pilotos que estavam desde 2009 na categoria. Então eles estão, sei lá, vários e vários anos na minha frente. Então eu preciso reduzir esse gap. Eu preciso estar o mais presente possível dentro da equipe. Eu preciso conhecer o carro. Eu preciso conhecer a forma de trabalho. Então eu achei que naquele momento, para mim, o mais importante seria estar próximo da equipe, conhecer o carro, conhecer a forma de trabalho e tentar diminuir esse gap desses vários e vários anos que o pessoal estava na minha frente. Então, eu acho que, para mim, foi uma decisão muito assertiva no ano passado. Eu acabei vindo morar em Vinhedo, que era a sede da equipe. Consegui atender os patrocinadores mais facilmente, né? Porque eu já estava onde tudo acontece, que é São Paulo, né? Então, acho que foi legal. E é isso, eu acho que a gente tem que abdicar de algumas coisas para conseguir viver algumas outras, viver o sonho, né? Então, ficar longe da família, ficar longe dos amigos, isso não é fácil, mas eu acho que é momentâneo, né? Eu acho que a gente tem que, em alguns momentos, se dedicar 100% para o que a gente quer, para depois conseguir ter um pouco mais de escolha, né? Sacrifício necessário. Exato, eu acho que o Nick sabe muito bem, foi para os Estados Unidos, ficou lá, viveu o sonho dele, se doou tudo pro que ele estava disposto a fazer, que era estar nos Estados Unidos, viver o sonho dele. E é isso, eu acho que enquanto que a gente tem força e vontade de fazer isso, a gente tem que fazer. E quando a gente tem oportunidade para fazer, eu acho que não tem o porquê e eu acho que no momento foi o mais assertivo a fazer. O que você considera que foi o maior desafio? Cara, o maior desafio eu acho que foi ficar longe da família e amigos. Eu acho que, obviamente, eu fui muito bem recebido. Eu não posso negar que eu tinha muitos amigos em São Paulo, porque, basicamente, o mundo do kartismo e do automobilismo, ele gira em torno de São Paulo. Então, eu sou gaúcho, morei minha vida inteira no Sul, mas eu, basicamente, só corri em São Paulo de kart. Então, eu acabei conhecendo todo mundo de São Paulo. Eu conhecia o Nick, conhecia o Dudu, conhecia o Gianluca, toda a galera eu conhecia. Então, eu tinha meus amigos aqui, mas, obviamente, a minha família e alguns outros amigos mais próximos ficaram no Sul. Então, acho que a distância, mas eu sempre fui uma pessoa tranquila, consegui fazer algumas outras amizades em São Paulo, na própria cidade que eu estava morando. Então, acho que tiveram vários desafios, mas eu acho que foi positivo. E eu acho que foi muito importante para o crescimento dentro da categoria e também para mim profissionalmente. Ale, todo piloto precisa de válvula de escape, né? A gente precisa, às vezes, desestressar, sair do mundo de competição para dar um reset. E eu fiquei sabendo que o cara tá virando pró em beach tênis agora. Tava falando com o seu irmão, eu falei, cara, quero saber alguma coisa do Arthur que ele tem feito assim. Seu irmão falou, ó, fala do beach tênis que o moleque tá querendo virar pró agora, tá querendo mudar de carreira. Conta pra gente, o que é essa história do beach tênis? Eu sei que você corre também a pé bastante, que você gosta. Uhum. Seriam esses seus hobbies, assim, mais ou menos, que você gosta fora de corrida? Cara, acho que eu gosto muito de esporte. Eu sou um fã de automobilismo, sempre acompanhei também, não só corri, mas gosto de acompanhar a Fórmula Indy, Fórmula 1, sou um grande fã de automobilismo. Mas no meu tempo livre, acabo fazendo outros esportes. Então, obviamente, para preparação física, eu gosto muito de ir na academia e correr. Então, é o que eu gosto de fazer e o que me deixa bem fisicamente. Mas, que nem eu comentei, lá em 2023, quando eu não estava correndo, eu precisava achar alguma coisa para me deixar meu espírito competitivo ali presente, né? Então, eu sempre, desde pequeno, jogava tênis. Então, antes até ou junto, quando eu comecei a correr de kart, eu jogava futebol, jogava tênis. Então, sempre gostei de esporte. E parei por um bom tempo, só basicamente corria de kart, porque a gente sabe que tem bastante corrida de kart, bastante corrida. Então, depois de um tempo, acabei achando um outro esporte que era parecido com o tênis, mas não tanto, que era o beach tênis. Acabei treinando meio que, tipo, na praia, assim. Tinha uns amigos meus jogando. E falei, vamos jogar aí só pra ver como é que é. Cara, gostei bastante, porque eu jogava bem tênis, nada fora da curva, mas eu, tipo, jogava direitinho. E o beach tênis também é esporte de raquete, então, tipo, eu me dei bem. E a gente sempre, normalmente, gosta do que a gente consegue fazer bem, né? Fato. Então, acabei jogando bem beach tênis, fui fazendo umas aulas e, cara, conheci muita gente legal no meio.
E lá no Sul jogava bastante. E no ano passado, quando eu vim para São Paulo, do lado do meu apartamento era uma das maiores, tipo, sedes de beach tênis do interior de São Paulo. Então, Perfeito. tipo, basicamente juntou tudo. Eu corria e na academia, depois jogava beach tênis. E aí do pessoal que eu fiquei amigo lá, a esposa de um dos caras era pró em beach tênis, ela me chamava para todos os jogos. E, cara, ficou bem ativo assim na minha rotina. E é algo que eu gosto também, me dá um físico absurdo, porque é um esporte de areia, então, tipo... No sol, quente. Exato, então para mim foi muito bom. E é algo que também eu tento desestressar, mas como eu sou muito competitivo... Eu ia perguntar isso agora. E como eu sou muito competitivo, eu não consigo, tipo, 100% ficar... O cara fica estressado ainda jogando. Eu também me estresso um pouco jogando, mas eu acho que é o nosso espírito competitivo desde criança, desde os 6, 7 anos. Não tem jeito. A gente nunca gostou de perder e a gente não gosta de perder. Se a gente jogar um pedra, papel, tesoura aqui, a gente vai querer ganhar. Então, acho que é o espírito do atleta mesmo, de competição. Mas é algo que me deixa ativo e eu gosto muito. A questão que eu vejo a história de vocês dois, eu fico extremamente cansado só de assistir, que é um correndo 5 da manhã, é o outro no beach tênis, é o outro no triatlo. Eu falo, meu Deus do céu. Ô, Tui, mas você falou um pouquinho sobre a infância, o Nick revelou a fonte aqui, o teu irmão. Como é que é essa relação para você? Eu sei que vocês são próximos, mas como é que isso te moldou, te inspirou e fez com que você chegasse até hoje de alguma forma? Cara, meu irmão, para mim, foi um dos meus maiores incentivadores, junto com o meu pai e minha família, obviamente, lá no começo. O meu irmão, ele é quase 3 anos mais velho que eu, então ele começou no kart e eu, junto com ele, acabei começando praticamente junto. Ele começou com 8, eu comecei de 5 para 6, então realmente bem jovem. E aí, depois de um tempo, ele acabou começando a ficar algo mais profissional. Ele escolheu um caminho diferente do meu. No começo, lá, ele foi para a Europa, então ele tentou Fórmula 1. Ele acabou sendo vitorioso na carreira dele lá fora. Foi, se eu não me engano, 4º lugar na Fórmula 4 inglesa e foi campeão de Fórmula 3 inglesa em cima do Norris, de grandes nomes. Foi 2016 esse título. 2016. Eu era um molequinho, mas eu lembro. E aí depois ele acabou indo para a Indy. Então correu 1 ano de Indy Lights e fez 2 anos de Indy e ficou nos Estados Unidos. E depois disso eu acabei fazendo a minha carreira basicamente que nem a do Nick. Fui direto para os Estados Unidos tentar algo na Indy, que a gente sabe que é um caminho não é tão mais fácil, mas é um caminho um pouco mais acessível, porque a gente sabe que nos Estados Unidos, quando você ganha uma categoria, você basicamente ganha o bônus e o prêmio para correr a categoria seguinte. Então a gente tem um incentivo para continuar nos Estados Unidos. Então, eu acabei seguindo esse caminho, mas voltando para o meu irmão, ele basicamente me auxiliou em toda a minha carreira. Até hoje, em nível Stock Car que eu tô, às vezes eu mando uma onboard ou outra para ele. Ele até, acho que há 2 semanas atrás, estava correndo de Porsche Cup e eu tô fazendo basicamente todos os testes da Porsche Cup. Ele acabava me mandando onboard, o que você acha de setup. Então, tipo, agora, em algumas situações até virou um pouco o jogo. Exato. Que legal. Mas tem uma relação muito boa, o Nick sabe, uma relação muito boa com ele. Ele tá morando agora praticamente 8 anos nos Estados Unidos, então... Viciado em triatlo. exato, viciado em esporte mais um também, aqui, o mais story um. cansativo. Acabou levando o Nick pra esse caminho. Foi ele que me influenciou. Tá? A bicicleta que eu comprei pra fazer o Iron foi ele que achou Encontramos no o Facebook culpado. Marketplace. Mas, cara, obviamente, além de ser meu irmão, é um cara que eu sempre me dou super bem. Eu moro longe dele faz 8 anos, mas eu basicamente falo com ele todos os dias. Então, é um cara que eu me dou super bem. Não é fácil falando com ele no WhatsApp. Não é. O Ale me reclamou que eu sou difícil, mas meu irmão é muito mais difícil. Então, quando eu quero falar com ele, eu ligo, não mando mais WhatsApp. Mas é uma pessoa que me incentivou muito, me ajudou muito no início ali na transição do kart para os Fórmulas. Ele foi o principal cara que me ajudou e me ensinou. Ele até me dava umas broncas no começo e a gente discutia, mas era pro bem. Então, a gente tem uma relação muito, muito boa e o Nick conhece ele, é um cara muito, muito do bem. Cara, Túlio, assim, agora olhando um pouquinho, uma perspectiva diferente. Eu sou o irmão mais velho e meu irmão mais novo também corre. E às vezes eu acho que sem querer o irmão mais velho acaba influenciando e às vezes jogando uma sombra em cima do irmão mais novo.
Eu queria que você comentasse um pouco da sua perspectiva de irmão mais novo, quão difícil ao mesmo tempo que é bom ter um irmão mais velho que te incentiva e que te ajuda, o quão difícil é ter um irmão que tem sucesso antes de você, né? Isso reflete em você, fala, cara, será que agora eu preciso desse sucesso? Eu preciso correr atrás do mesmo dele? É uma comparação injusta muitas vezes, porque o caminho em automobilismo é diferente para cada um. Só que eu queria que você comentasse como é que foi crescer numa família onde você, né, era o segundo vindo. Sim. Então, eu acho que de maneira natural sempre existe a comparação, né? Eu tenho acho que a primeira coisa que o pessoal me pergunta é quem que é melhor? Você é melhor que seu irmão? Tipo, não existe, chata. Não tem como comparar, sabe? Eu nunca corri contra o meu irmão, ele tem uma escola totalmente diferente da minha. São situações totalmente diferentes, mas eu acho que, obviamente, por ele ter um sucesso grande no automobilismo, foi campeão de Fórmula 3, que nem eu comentei, chegou na Fórmula Indy, eu acho que sempre existe a comparação. Então, por um lado, eu acho que abre algumas portas, principalmente nos Estados Unidos, quando ele já estava na Indy, eu cheguei para correr de Fórmula 4, abriram algumas portas com mais facilidade, mas ao mesmo tempo existe aquela cobrança, tipo, pô, ele é irmão do Matheus, ele precisa performar, ele precisa, chegar na Fórmula 4 no primeiro ano, performar e ser campeão, porque ele já tem o sobrenome e ele precisa. Então eu lembro de várias e várias vezes que a própria Fórmula Indy fazia a comparação. Eu lembro que foi bem na época, quando eu estava nos Estados Unidos, ele estava na Fórmula Indy. Então chegavam matérias tipo, será que vai vir um novo Leish para voltar a ter dois sobrenomes, tipo, dois irmãos de novo na Fórmula Indy? Cara, eu acho que a gente tem que tentar tirar o lado positivo disso, né? De ter uma pessoa mais experiente, que nem meu irmão, de ter um nome que talvez abra portas e facilite a entrada em alguma equipe, alguma coisa, a gente sabe que isso com certeza ajuda. Porque se a gente ficar se apegando na comparação de, ele foi campeão de Fórmula 3, a gente nunca vai saber. Então, óbvio que eu sou suspeito para falar, mas eu sei do quão talentoso é o meu irmão, de todas as formas que ele sentou em carros, que ele andou poucas vezes e performou. E até no simulador é um cara que, tipo, anda muito raramente, senta lá e vira igual qualquer um que está todos os dias ali. Então, é uma pena de ele não ter conseguido se manter na Fórmula Indy, porque eu sei do talento que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente, que nem eu falei, tem que tirar o lado positivo e seguir, né? Eu acho que vai existir a comparação, mas a gente tem que sempre olhar pelo lado bom. E você, o ano passado, correu de TCR, não correu? Corri uma corrida. Agora, voltando assim, só pra gente fazer um mapinha aqui. O Matheus foi coach do Fecuri nos Estados Unidos, que corria junto comigo lá de USF. Aí você acabou conhecendo o Fecuri por causa dessa dinâmica. E aí no final vocês correram de TCR aqui em São Paulo o ano passado, que é tração dianteira, né? Se eu não me engano. Isso. Cara, nada a ver do seu mundo, né? É completamente diferente. Porsche, Stock, você andou também naqueles AJR também. Andei. E aí o TCR, tração dianteira, como é que foi essa mudança? Foi totalmente diferente, porque eu tava chegando como se fosse o profissional da dupla. Como se fosse o pro. Exato. E aí eu era o convidado do Fecuri na época. Então, como que eu conheci o Fecuri? Basicamente, meu irmão era coach dele e teve algumas etapas que o meu irmão não pôde ir. Então, fui em, acho que 2 etapas. Foi Barber e VIR, não foi? Isso. Fui nas 2, junto com o Fecuri. Já tinha ido em algumas outras de Fórmula 4 em anos anteriores, acompanhar o Fecuri. Então, eu acabei criando uma relação junto. Legal. Óbvio que a relação dele com o meu irmão era mais longa. Mas como o Fecuri acabou ficando próximo a mim e gostaria de ter alguma experiência diferente do que ele estava acostumado, que eram nos Fórmulas, acabou que basicamente eu era o cara que estava mais presente no turismo e o meu irmão tinha andado muito pouco de turismo. Então acabou que a gente juntou a parceria, ele correu junto na mesma equipe que eu estava correndo de estoque. Então era uma corrida de TCR dentro da Full Time. Então acabou que juntou tudo, sabe? Mas eu chegava lá como profissional, como o cara que tinha que performar, mas eu nunca tinha andado de tração dianteira na minha vida. Ou seja, eu fui fazer um shakedown com o carro só porque era motor novo, era tudo novo, para ver como é que estava a situação. Eu falei, cara, isso é totalmente diferente de tudo que eu já ganhei na minha vida. Tanto que eu lembro que eu saí atrás de um cara que era muito experiente. Falei, cara, primeiro treino, eu vou sair atrás de um cara que, sei lá, é líder do campeonato para ver mais ou menos os caminhos, né? Juro, eu saí em Interlagos ali, fiz o lago, aí eu fui fazer o laranjinha ali.
Aí o cara simplesmente ficou de lado, assim. Aí eu juro que eu tirei o pé e falei, cara, esse cara vai rodar e vai me acertar. E basicamente o cara voltou a acelerar e me deixou o carro reto. Eu falei, cara, não é possível, que bagulho louco. Aí a gente vai pegando a mão, vai... Até foi uma etapa positiva, eu classifiquei em quarto entre os profissionais e eu terminei em quinto na corrida. Era uma coisa de longa duração. Então foi bem legal a experiência. Foi diferente de tudo que eu já tinha feito na minha vida, mas foi bem legal. Muito show. Você enfrentou, acho que um dos maiores pesadelos de piloto, que é ficar um tempo parado, ter problema com patrocínio, etc. Quando você veio ano passado, a gente conversou bastante sobre isso. E ele me deu uma aula aqui, assim, de pessoa que não desiste, de motivação e etc. Para quem está assistindo esse programa, eventualmente não assistiu o último, eu queria que a gente voltasse um pouquinho nisso e você falasse como que foi esse período para você parado, como que foi o teu período de vendo os teus colegas correndo, você não está correndo, mas está com o desejo de estar correndo. Eu lembro que você me contou que você assistia todas as etapas ali bonitinho e não desistiu, que eu acho que é o principal para um piloto que está nessa incerteza. E na vida de um piloto, vocês sabem melhor do que eu, essa incerteza de não saber o ano seguinte é um terror. Você não dorme. Exato. É aquilo muito do que a gente estava comentando, né? Eu acho que ficar parado para qualquer atleta, eu acho que é a pior coisa do mundo, né? Então, eu sabia que eu tinha um ano parado, mas depois de um ano parado é difícil de conseguir achar algum assento para voltar no ano, porque a gente não está mostrando nada, não está mostrando serviço, não está mostrando trabalho. Então, basicamente a gente não sabe mais o que vai acontecer. Eu, basicamente, estava pensando que a minha carreira poderia ter terminado, sabe? Então, óbvio que a gente acaba se questionando, a gente começa a perguntar, putz, será que eu sou bom o suficiente para estar em uma categoria como a Stock Car, em ser um dos pilotos principais da categoria? Então, eu acho que é muito daquela dúvida que começa a gerar e eu acho que é esses pensamentos que a gente tem que começar a afastar da gente, porque a gente tem que acreditar sempre que a gente é capaz e a gente, em vários momentos já provou, mas mesmo assim a gente sempre busca o pior, né? Sempre. Então... Eu vi muito o Nick falando até parabéns lá pela pole e vitória na Truck, mas eu vi o Nick falando que depois de um ano que ele foi campeão, ele vai para um próximo ano com expectativa de, obviamente, andar bem, andar na frente. Teve um ano super difícil e mesmo tendo um ano que ele foi campeão, ele começa a se questionar, será que eu sou bom o suficiente? Então, acho que isso todo piloto vive e depois de um tempo que a gente... acaba ficando um pouco mais maduro, a gente tem que começar a acreditar e saber que, putz, eu fiz o meu melhor e, que nem eu comentei, se a gente for 20º ou se a gente for último, mas se a gente fez o nosso trabalho, eu acho que a gente tem que sair com a cabeça limpa. Então, para mim, aquele ano de 2023 foi muito difícil, porque ficar um ano parado é muito difícil, mas a gente mesmo, tipo, se a gente ficar um ano parado, sabendo que no ano seguinte a gente vai ter alguma coisa, é uma coisa. Mas se a gente ficar parado e saber que a gente não tem mais nada em vista, é algo como se, tipo, putz, a minha carreira terminou, vamos tentar direcionar para outros caminhos. Mas foi difícil, eu acho que eu levei muito pro ponto de vou continuar indo nas corridas. Eu fui em várias corridas, tipo, para simplesmente acompanhar de perto e mostrar para os donos da equipe e patrocinadores que eu estava presente, que eu queria uma vaga. Então, eu basicamente continuei treinando, continuei me mantendo ativo e que nem a gente comentou, a oportunidade apareceu. E eu tive que agarrar e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É quando as coisas estão cada vez mais difíceis, mais a gente tem que fazer, mais a gente tem que acreditar. Porque uma hora as coisas acontecem e a gente tem que estar pronto para isso. Então, eu acho que é isso aí, é continuar trabalhando, é continuar acreditando que as coisas, uma hora, elas vão acontecer. Que a nossa amizade aqui tá abalada, mas eu sou fã desse cara. Sou fã. Eu ainda lembro, cara, eu lembro de relance, assim, em VIR, que você tava lá com o Fecuri, eu lembro de você com o laptop aberto, com proposta de patrocinador aberto, querendo apresentar, tipo, preparando uma apresentação para fazer uma proposta. Eu lembro direitinho, assim, de você naquelas cadeiras da equipe sentada. Eu fico muito feliz que deu certo todo aquele trabalho e ver você guiando de novo é muito legal. A gente sabe que a gente trabalha uma vida inteira para isso, né? Então, a gente vê lá desde pequenininho abdicando de muitas e muitas coisas, né? A gente como atleta, mesmo que seja dos 10 anos de idade, a gente às vezes deixa de fazer uma viagem na escola com os amigos para ir treinar de kart e a gente sabe que
e não é certo que a gente vai ter sucesso, que a gente vai se tornar um piloto profissional, então a gente tem que continuar acreditando, continuar fazendo o nosso trabalho. Então, acho que é isso. Eu fiz bastante trabalho que não era nem tipo, que nem essa proposta de patrocínio. Eu basicamente recebi uma ligação e e o cara me perguntou: você tem uma proposta agora? Um kit de patrocínio? Eu falei: tenho, e eu não tinha. Tinha que me dar meia hora. Exato. Eu tenho, posso te mandar amanhã. Isso era tipo 10 da manhã. Aí eu fui lá, comecei a fazer do zero. Então acho que é basicamente isso. Quando a gente quer e quando a gente está disposto a fazer, tem que fazer, entendeu? Então eu basicamente criei uma apresentação minha. Não ficou 100%, mas funcionou. Então acho que sozinho? É isso aí. Você não tinha assessoria na época? Não, na época não, porque eu não tava correndo, então basicamente eu não tinha ninguém para fazer nada para mim, entendeu? Raça. Então eu fui lá, abri uma que eu já tinha, tipo, antiga, e falei: cara, é basicamente assim que eu tenho que fazer, tenho que apresentar isso, esses números e vai. A foto dele era ele criança, quando eu tenho que atualizar. Exato. Seletiva Petrobras, o cara mudou os Exato. logos. Aliás, a gente trouxe o Binho Carcassi aqui semana passada e eu não sabia, e você participou da seletiva que ele fazia também, não Eu participei participou? de duas etapas, 2 participações, né? 2 anos. Então foi... A seletiva era bem bacana, né? Porque selecionava basicamente os 12 melhores kartistas, né? Porque eram 12 vagas, então a gente ganhava... Só de estar lá entre os 12 já era... Um baita Exato. reconhecimento. É. E foi muito bacana, porque acaba aprendendo muito, porque eu era graduado na época, então eu gostava muito de acompanhar. Putz, eu fazia minha calibragem, fazia tudo, então eu vi que isso Legal. na seletiva tinha uma grande... Bagagem, né? Exato, porque chegava lá e você tinha que fazer a sua libra, você tinha que planejar tudo, guardar os seus pneus, fazer tudo, então... Foi muito bacana. Eu lembro que no primeiro ano da seletiva, eu cheguei lá como 0 bagagem. Tipo, eu tinha um conhecimento, mas, tipo, eu não sabia como é que era o formato e tal. Eu dei uma estudadinha, mas cheguei lá meio que, beleza, classifiquei e vamos lá. É igual pra todo mundo. Eu cheguei na época disputando com o Marcel Coletta. Lembro Sim. que até chegou a correr de estoque. E no primeiro dia eu acabei empatado com ele em primeiro e segundo, né? Empatado. E aí o segundo dia... Tinha eram vários desafios que ele fazia, né? E tinha uma que era uma volta lançada e quem fazia o melhor tempo era, tipo, ganhava mais pontos e aí ia diminuindo a pontuação. Tá. Cara, eu, tipo, nunca fiz uma calibragem, um negócio assim, pra uma volta. Eu falei: cara, como é que eu vou sair pra isso? E eu lembro que não podia comunicação com ninguém, a gente não podia nem pegar o celular. Tá. Eu falei: cara, como é que eu vou fazer isso? E eu comecei a, tipo, fazer vários cálculos na minha cabeça. Não, porque se quente chega assim, eu preciso sair assim. E, cara, depois eu fui descobrir que o pessoal saía mais alto do que quente. Tipo, era bizarro, assim. E aí, eu lembro que nessa eu basicamente perdi a seletiva naquela prova. Mas é aprendizado, então... Com certeza. Cara, foi um evento legal demais. Eu fiz 2 anos e foram 2 anos muito aprendizado. Muito legal. De curiosidade, quais pistas você andou na Fórmula 4? Você lembra? Fórmula 4 eu andei em Nola, andei em VIR, Virgínia. Inferno de pista, que lugar. Andei em Cota. Cota, legal. Andei em... Tinha uma que era muito legal, que era Road Atlanta? Road Atlanta. Tinha uma outra que era... Putz, eu não vou me lembrar. Pittsburgh. E andou em Pittsburgh. Não é St. Pete. Não, é Pittsburgh. Não, nunca andei. Eu lembro que, tipo, eu não sei porquê, mas eu encaixei muito com essa pista. E a gente foi... Nos 2 anos a gente foi pra lá. Eu fiz pole, ganhei as 2 corridas, tipo, das 2 vezes que a gente foi pra lá. E aí depois tiraram. Mas era, tipo, uma pista animal, assim, era no meio do nada. Animal. Como normalmente é nos Estados Unidos. Sempre. Mas, tipo, a pista era... Ninguém conhecia a pista. Ninguém. Mas era animal a pista, assim, era bem legal. Muito top, muito top. Antes da nossa famosa tradição, eu queria pedir pra Júlia, nossa produtora, colocar a fotinha, aquela que eu te mandei mais cedo, você com o capacete pequenininho, colocar aqui no nosso telão pra gente dar uma olhada. Ele me mandou essa foto, eu nem baixei as outras, foi a primeira que eu selecionei, assim. E ele ainda falou assim: caramba, você era fofinho, o que aconteceu com você? Você era fofinho. Mas para você fazer um retrospecto tudo daquela época até hoje, como é que você avalia tudo isso, esse teu crescimento pessoal, profissional? Como que você enxerga aquele tu e o capacetinho pequenininho pro de hoje? Pô, é legal de ver, né? Uma retrospectiva lá do começo, lá que o capacete era quase maior que eu, pra agora ser
representar uma marca tão grande como a Texaco dentro do grid da Stock Car. A gente sabe o quão tradicional é essa empresa dentro da categoria. Então, para mim, é motivo de muito orgulho. Eu lembro que a gente agora, que nem comentando de alguns momentos difíceis, óbvio que tem vários e vários momentos bons, mas eu acho que aquele altos e baixos, eu acho que é muito treino, é muito sacrifício, né, de, que nem a gente comentou, de abdicar de algumas coisas, de várias coisas, na verdade, para viver um sonho. Então, eu sou muito grato a todo mundo que esteve do meu lado, a meus pais, meu irmão, patrocinadores que passaram em toda a minha carreira. Então, acho que sem essas pessoas, acho que nada é possível. A gente sabe o sacrifício que a própria família faz para a gente começar no automobilismo. Não é um esporte fácil, não é um esporte caro. É difícil de começar e de manter também, então não é fácil. Mas é isso, eu acho que olha para trás todos os momentos bons, ruins. Eu lembro muito da minha época de kart também, que foram épocas muito boas, tenho muita saudade da época do kart. Fui campeão de vários campeonatos, o próprio Escusa, que acho que o Nick correu também algumas vezes, era um campeonato em Las Vegas que foi muito legal. São momentos que marcam, sabe? Que mesmo, olha a fotinha, o capacete era maior, do capacete, maior que eu. É realmente muito maior que sua cabeça esse capacete. Isso é em Tarumã, só que no kartódromo, obviamente, né? Então... É um mirinzinho, um cadete, provavelmente. Exato, então... Pô, é legal demais ver todo o desenvolvimento, tudo que a gente acaba construindo, e não só de títulos, porque eu acho que títulos é importante, mas é como a gente se desenvolve como profissional, como pessoa. Eu acho que isso é o mais importante, né? Com certeza. Isso é o que vale. No fim, a gente acaba deixando a casa dos pais muito cedo, a gente viaja muito cedo, então eu morava no sul, então desde muito cedo eu acabava viajando sem meus pais, eu e meu irmão e uma pessoa que nos acompanhava. Então acho que é isso, eu acho que o esporte ensina muito e o automobilismo aí ensina também muito, porque eu estava até comentando com o próprio Mau que os muito bons no automobilismo ganham 10% do que eles correm. Exatamente. Ele falou isso para mim uns 3 anos atrás, quando eu estava na Fórmula 4. Exato, então, 10% os muito bons. Não é fácil, né? Então, a gente que é atleta, a gente obviamente gosta de ganhar e a gente vive para isso, mas a gente tem que saber também perder e aprender com certeza. isso. Vamos de tradição, Ale? Vamos, senhor. Eu vou pedir para você assinar a nossa viseira. Aliás, eu vou precisar trazer outra viseira aí no próximo programa. Todo mundo que tem vindo, assina. E aí, no finalzinho, a gente vai ter... A ideia é ter a estante cheia, né? Grandes personalidades aqui. Eu vou vender isso lá no Mercado Livre, depois vai valer uma grana. Valeu. Cara, sabe o que é legal? Aqui, só pra a gente ver. Mostrar ali pra... Você tá aqui, você tá aqui. Na 3, aí, ó. Olha que legal. Aí sim, hein? Cara, é legal que a Texaco tava tentando, eles estão há tanto tempo em automobilismo que meu pai participou de seletiva da Texaco para correr de Fórmula Chevrolet. Pô, animal. Parece que tá muito bem assessorada. Não, a marca há muito tempo. Ótimo programa, Nick. Prazerzão ter você sempre. Tui, obrigado. Valeu demais. É sempre uma honra te receber aqui. Brincadeiras à parte, você sabe que eu gosto de você pra caramba. Torço por você. Sempre lá no autódromo. Tem um partidarismo, assim. Eu vou eu vou ser imparcial, mas tem aquela parcialidade. Tô sempre torcendo por você. O carinho é gigante. Eu te espero aqui mais vezes, viu? Pô, obrigado aí pelo papo. Sempre muito bom. Espero voltar para mais uma vez com um troféuzinho aí, né? Se Deus quiser. Tem mais novidades aqui. Exato, mais novidades e mais sucesso para vocês aí. O programa tá legal demais. Eu confesso que eu assisto. Não é da boca para fora, eu realmente gosto de assistir. Assisti, que nem eu comentei com vocês, o episódio inteiro do Beto. Assisti o do Dudu também. Pô, então, muito legal. Fico feliz. Legal demais. Obrigado, sucesso. Nick também, sucesso aí no ano com os truck. Não é fácil, tenho certeza que não é fácil guiar aqueles caminhões. Mas valeu aí demais, sucesso no programa e espero voltar em breve. Valeu, amigo. Por falar em truck, a gente tem um VTzinho para soltar. Roda aí, produção. O que é isso? E também temos na Elite Nicolas Giafone, que foi dominante na sua estreia dentro da Copa Truck. A volta mais rápida foi dele. Primeira corrida do Nicolas Giafone, já na pole. Do lado esquerdo você vê a largada da Elite, onde foi muito bem na sua largada no seu início de prova o Giafone. Então rapidinho aqui, ó, com a Alice, a esposa do Giafone e a mãe do Nick. Tá na apreensão pela primeira vitória do filho, né?
Muito, muito, muito. A gente sempre torce pra isso, né? Agora vamos torcer pra ele conseguir ultrapassar e, né, conquistar. É curioso isso, né? Porque com a punição, o Nico Giafone caiu para oitavo. Oitavo é a posição que, se invertida, te dá a pole position na corrida 2. Então ele vai ter a chance de largar na frente. E aí a gente vê na imagem aérea, no lindo drone, nas imagens que a Copa Truck traz pra gente, a largada da Elite. Temos a largada da Elite conseguindo se manter ali na primeira posição, Nicolas Giafone. Brigando ali pela segunda, você viu ali o Léo Rufino e também o Kleber Electric. Do lado esquerdo a largada da Elite, do lado direito a sequência com os pilotos da Pro que estão na frente. E veja ali, já tem disputa lá atrás com o Roberval Andrade. E aí, Nicolas Giafone para vencer na classe Elite. Nicolas Giafone, no seu primeiro fim de semana dentro da Super Truck Elite, vence também. Uma prova emocionante, eletrizante, André Marques vencendo na Pro, Nicolas Giafone vencendo na Elite. Punido, Nick caiu para oitavo e na corrida 2, com o grid divertido, largou em primeiro, segurou a onda e garantiu a sua vitória. A gente tomou punição, caiu para oitavo, largou de primeiro com a inversão de grid e aí na minha cabeça estava pensando que era hora da redenção. Errei na primeira, não posso errar na segunda e aí fiquei super feliz de conseguir trazer o caneco para casa. Não esperava ter essa competitividade tão cedo, acho que a emoção vem porque eu tô surpreso. A gente trabalhou muito, não é muito talento não, eu gosto de dizer que assim, o cara que tem sucesso é aquele com talento mediano que se esforça. E eu gosto de pensar que eu sou esse cara. E aí, Nicolas Giafone, para vencer na classe Elite. A produção me quebra, né? Ah, meu amigo, o Nicolas vai querer matar a gente, mas a gente preparou isso com muito carinho, porque aqui nós somos uma família, então se uniu aí Júlia, Felipe, Rafa, a gente montou isso com muito carinho. Gente, muito obrigado. Viu? Orgulhoso Muito obrigado, por cada passo que você dá, Obrigado. por essa estreia, por essa vitória. Mesmo que não tivesse vencido, a gente faria uma homenagem mesmo que mínima. Fico muito feliz. Porque a gente torce aqui um pelos outros, então, cara, parabéns. Obrigado, Ale. Obrigado a todo mundo da produção, muito especial, de verdade. De Como coração. foi esse momento pra você, Raul, rapidinho? Foi inesperado, eu acho que me pegou de surpresa, por isso que eu fiquei tão emocionado durante o fim de semana. Mas foi único. E poder fazer isso com meu pai do lado, com a minha mãe do lado, depois, né, como a gente falou aqui no programa, depois de um ano difícil nos Estados Unidos, foi realmente muito especial voltar a ser competitivo, me sentir capaz de acelerar e vencer. Não tem preço para um piloto isso. Não tem. E, bom, de novo, parabenizando o Nick. Eu sei, acompanhei um pouco de perto lá, que nem eu comentei, meu irmão fez um pouco de parte lá nos Estados Unidos quando ele estava lá. Eu vi o campeonato dele, também vi, não tão de perto, mas o ano que não foi fácil. E a gente sabe que para um piloto um ano difícil, ele pesa. A gente começa a se duvidar um pouco. Mas fico feliz aí que tenha se reencontrado, que nem você falou, vi na sua entrevista, que às vezes a gente te tira do lugar que você quer estar para um lugar que você deveria estar. Exatamente. Então acho que é muito isso. Feliz aí pelo sucesso e tenho certeza que vai ser um ano legal demais para você. Bom, parabéns de novo, obrigado. Para você que acompanhou o programa até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.